falar aqui rapidinho, quero dar as boas-vindas a essas duas feras maravilhosas que estão aqui hoje, abrindo esse evento lindo, que começou hoje. Espero que vocês gostem dessa conversa incrível. Aproveitem. Obrigada. Vamos lá? Vamos lá. Começamos? Bom, Alê, antes de tudo, ela é minha médica, minha amiga, querida. É muito bom estar aqui com você. A gente tem uma relação aí de muitos anos de confiança, de parceria. E eu acho que a Alê é responsável hoje por cuidar de forma global de mim, da minha saúde, da minha cabeça. Foi a Alê que uma vez, quando eu fui lá, acho que a primeira ou segunda vez, ela faz todo aquele exame, pede todos os exames que pra gente fazer, faz aquela conversa gostosa. E depois me perguntou assim, tá, o que você está fazendo para gerenciar o seu estresse? Ali ela me ganhou, porque eu olhei para ela e falei, ops, nada. E aí, enfim, ela introduziu uma série de inovações na minha vida que me fazem muito bem. E acho que se a gente está aqui hoje é porque deu certo. Então, queria começar pedindo para você se apresentar. Acho que você é uma pessoa muito capacitada, com muitos congressos aí nas costas. Você está sempre viajando, você está sempre participando de vários estudos. E acho que isso faz de você, né, uma pessoa muito antenada e muito conectada com o que está acontecendo em termos de mais inovador, né, na medicina e na ciência hoje. Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais gosto em você. Então, eu queria te dar esse tempo para você falar um pouco de como você se atualiza, como você está sempre na vanguarda do que está acontecendo em termos de envelhecimento, de longevidade. Eu acho que uma coisa importante, né, Dé? Primeiro, eu também tenho que confessar que eu sou apaixonada por você como pessoa e que é uma honra cuidar de você, porque eu acho que a gente tem muita sintonia no que a gente acredita e no que nos move. Que né? bom. Então, eu acho que um pouco vou para 33 anos de formada, então Uau. eu sempre tive uma curiosidade voraz, né, de aprender, de entender, e também uma certa inquietação com uma medicina que era muito mais curativa, que sempre foi a medicina que eu aprendi na faculdade. Então, você tem o sintoma de ardor para fazer xixi, você está sentindo cansaço, a gente pede um exame de urina e trata a infecção urinária. Mas cada vez mais no mundo que a gente vive, o que acontece é que a gente está exposto a substâncias tóxicas invisíveis, a gente está exposto a uma gangorra emocional gigante e agora a gente está exposto a tudo isso por muito mais tempo. Né? Então, eu sempre vou para congressos. Nos últimos anos, o que realmente fez muita diferença na minha vida, eu comecei a entender que eu trabalho num método sem perceber, foi se criando isso no dia a dia com vocês, aprendendo com vocês. Então, quando eu olho para alguém que eu quero cuidar, eu sempre penso, como é que está a parte neurocognitiva? Essa pessoa está conseguindo desempenhar suas funções intelectuais? A saúde mental, emocional está boa? Porque isso tem um impacto gigante no físico. Aí vem todo o lado hormonal. Então, se os hormônios estiverem desequilibrados, a gente também tem um impasse para cuidar. E a doença metabólica, que é diabetes, é obesidade, é hipertensão. E isso tudo são as causas das doenças crônicas conforme a gente vai ficando mais velho. O que é? Diabetes. Do que as pessoas morrem? Por que elas sofrem de doenças? É diabetes, obesidade, demência de Alzheimer, os cânceres e as coisas que te tiram a mobilidade. Né? Que isso é outra coisa muito complicada. Então, na realidade, esse método que eu chamo de neurometabólico hormonal, ele me leva a ter um olhar onde espiritualidade conta, um olhar global, né? Os hobbies contam. Sim. E a partir disso, eu acabei chegando num endpoint, a gente está envelhecendo e está vendo cada vez mais, eu vejo os pais das minhas pacientes com demência de Alzheimer. Sim. E eu me lembro que em 2018, quando eu estava fazendo um curso de neuroplasticidade em Boston, em Harvard,
Eu fiz Medicina Mente e Corpo lá fora em 2007. Então eu procuro ir para fora, mas eu faço muito o que eu chamo que é meu beabá, que é a endocrinologia, né, e a clínica geral. Mas sempre esse é o me ponto de chamam... partida, né? Mas você foi colocando outros ingredientes que eu acho muito, muito interessantes, né? Acho que a gente começou essa conversa toda, para todo mundo entender como é que a gente chegou aqui, foi porque a Alê foi num congresso super, assim, ainda pouco conhecido no Brasil, em Copenhague, na Dinamarca, e que reunia, assim, super referências globais, de tudo que há de mais novo quando a gente fala de envelhecimento e longevidade. Daí veio esse termo que eu amei, que você deu aqui o nome para nossa conversa, que é geroproteção. Isso. Que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, eu já amei. Porque ele é o novo olhar, né, Dé? Então, lá em Copenhague, o que acontecia? Você vê muitos médicos, os prêmios Nobel ali, dando aula de ciência básica, mas muito ligado com a prática clínica. Então, algumas coisas que a gente vai conversar aqui, elas ainda não estão autorizadas para a gente usar na clínica do dia a dia. Mas é só questão de tempo. E uma das coisas, eu me lembro, a Andrea você estava num SX. Eu estava no AI for Good em Geneve, que é também um congresso de inteligência artificial em Geneve, que eu vou todo ano. E lá eu vi a palestra do David Sinclair, que escreveu Lifespan, que é um livro também considerado meio bíblia, né, do envelhecimento e tal. E ele levou um outro médico que você conhecia, e eu falei, eles estão fazendo um congresso daqui a um mês em Copenhague, vou comprar passagem, né? Aí quando eu olhei, na verdade, o que é o mais interessante? Existe uma conexão em tudo que está acontecendo dentro da medicina, e na medicina de estilo de vida, com a aceleração pela AI. Então, a Insilico Medicine, que foi quem você me mostrou, o Alex, ele é um empresário, na verdade, do Vale do Silício, que está acelerando muito o desenvolvimento dos estudos, trazendo para a prática clínica. Então, medicamentos que iam demorar 20 anos para ser descobertos e estudados, ele está diminuindo para 5 anos. Por quê? Porque ele pega os pesquisadores, ele identifica no mundo os pesquisadores de ciência básica. Então, por exemplo, eu tenho uma medicação que é muito estudada para geroproteção. E aí ele pega esse pesquisador e já começa a colocar em trial clínico, ele acelera. E aí eu acho que a gente tem que explicar um pouquinho. É o que se faz com startups hoje em dia, né? Você pega a maioria é startup, né? Explica esse conceito da geroproteção pra gente, Alê. Fala um pouco disso. Então, lá foi a primeira vez que eu ouvi. A gente escuta muito longevidade, só que longevidade, infelizmente, está um termo muito desgastado e tem um certo rumor de, eu vou usar uma palavra feia, mas de picaretagem, né? Então, esse grupo que estava lá em Copenhague é um grupo de médicos que tem as longevity clinics no mundo, mas com um conceito de criar a geromedicina. O que seria a medicina? Gero é de idoso, né? De mais velho. Não é geriatria, não é que você já está doente e você vai para lá. O que a geromedicina estuda? Ela estuda como são os mecanismos biológicos do envelhecimento e aonde a gente pode interferir. Uma coisa que eu sempre pergunto hoje em dia para os pacientes, porque o David Sinclair, por exemplo, que você citou, ele fala, envelhecimento é doença, aging é doença. Exato. Mas tem uma linha do Vale do Silício que considera doença, então precisa ser combatido. Exato. Né? Mas o que a gente, e eu concordo com esse grupo de Copenhague, né, que é o Dr. Nir, o pessoal do Sheba Hospital em Israel, eles falam o seguinte, não é doença, faz parte da vida, é a nossa história de continuidade, mas vem com mais doença. Porque durante esse tempo todo, você vai tendo os mecanismos adoecedores. Né? E a partir disso, a gente começa a entender que a gente podia pensar, vamos pensar no conceito, todo mundo, não sei se vocês conhecem o conceito de Health Span e Lifespan. Né? Então, Lifespan a gente está aumentando o tempo de vida.
mas a gente não aumenta o tempo de diminuição de doenças para melhorar a qualidade de vida, principalmente nos últimos 3 anos. Então, quando a gente pensa em lifespan, que isso é o grande legado do David Sinclair, no meu ponto de vista, ele mostrou que quando você faz mudança de estilo de vida, exercício físico, que se fosse uma pílula, com certeza era mais vendida da farmácia, a parte de alimentação, toda a parte de controle de estresse, isso já melhora muito a sua qualidade de vida e a diminuição de doenças quando você vai envelhecendo. Só que se você adicionar intervenção, você melhora mais ainda. Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto social de prevenção de Alzheimer através de estilo de vida. E a gente pode evitar 40% a quase 59% aqui no Brasil, por causa da baixa escolaridade, dos casos de demência, se a gente atuar mais ou menos aos 40, 50 anos. Tá? E óbvio, sempre que a gente fala de estilo de vida, quanto mais cedo a mudança acontecer, mais a gente vai ter doença ou mecanismos adoecedores. E quando a gente tem, por exemplo, uma alteração auditiva, 7% da população tem deficiência auditiva. E você identificar isso e colocar um aparelho auditivo, ele protege em 23% a 27% a demência. Então, são coisas que isso é uma intervenção. Um medicamento é uma intervenção. Só que, por exemplo, vamos pensar no remédio de colesterol. O remédio de colesterol, ele não é considerado geroprotetor. Por quê? Ele diminui o colesterol e ele protege de doença cardíaca. Mas ele não muda os mecanismos adoecedores antes deles acontecerem. Né? Então, acho que uma coisa que talvez seja um momento legal para a gente contar um pouco é sobre epigenética. Sim. Porque eu acho que até talvez 20 anos atrás, a gente acreditava que a gente era produto do nosso DNA, que a gente herdava certas predisposições familiares e que aquilo era o nosso destino, né? Isso. E acho que a epigenética foi uma disciplina que, enfim, trouxe um olhar sobre o quanto o estilo de vida importa, mais até do que o nosso DNA. Isso é uma mudança de chave. E o quanto é responsabilidade nossa. Exato. Né? Essa é a mensagem. A gente passa a ter um protagonismo que até então a gente achava que não tinha. Tipo, se meu pai teve diabetes, provavelmente eu serei diabético, né? Mas acho que essa foi um ponto de virada que mostrou que se você tomar as medidas necessárias o quanto antes, você consegue determinar um outro destino para você. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E aí a gente tem duas coisas para entender. Uma, eu não vou ficar me estendendo aqui porque é difícil essa área, porque é medicina celular, tá? Mas para leigos aqui. Para leigos, vamos lá. Existem os hallmarks do envelhecimento. Quais são as 12 marcas mais importantes que são esses mecanismos adoecedores? A gente não escuta o tempo inteiro, eu estou inflamada, eu estou com distensão abdominal. Então, inflamação, quando você tem diabetes, quando você tem obesidade, quem não lembra do Covid, que morria mais, evoluía pior, pacientes obesos e diabéticos. Por quê? Porque o Covid é um vírus muito inflamatório e a própria gordura em excesso no corpo, ela libera substâncias que inflamam o corpo e fazem com que a comunicação entre os sistemas do corpo comece a piorar. Então, quando você tem, por exemplo, um quadro de sepse, uma infecção generalizada, o que aconteceu nesse corpo? Agudamente, você perdeu a harmonia dos sistemas do corpo. O que vai acontecendo é que a gente tem que lembrar que envelhecimento não é um momento, é um processo longo, é uma jornada, né? E aí que vem o conceito de idade biológica e idade cronológica. Exatamente. Né? Acho Então, esse tema fascinante. Isso é demais. Então, você pode pegar, quem aqui não conhece, duas pessoas de 70 anos, uma parece que tem 40 e a outra parece que tem 95. Exato. Então, isso é o conceito, é como você funciona. Então, cronologicamente, a gente conta o quê? A gente conta o tempo. Você nasceu no dia tal, começamos a contar suas horas de vida.
quando a gente fala de idade biológica, a gente vai começar a contar como é que está a idade, entre aspas, dos órgãos e a sua idade funcional. Então, eu tenho capacidade cardiorrespiratória super boa, então eu tenho uma idade de 45, por exemplo, pelo meu VO2 máximo, eu vou explicar um pouquinho isso, eu tenho uma idade de 45 anos, eu tenho 55. Né? Então, isso é uma coisa que a gente treina, literalmente a gente consegue constrói. reduzir a sua idade biológica? Consegue. Porque eu me lembro, por exemplo, eu tô vendo que você tá de Oura. Alguém aqui mais tem Oura? Ring. Então, o Oura passou a dizer quanto você tá em relação à sua idade biológica, né? E aí, o que acontece? Por que ele passou a dizer? Porque ele mede parâmetros, por exemplo, quando você usa Oura, você consegue ver o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Se eu sou uma pessoa super estressada, se eu não faço atividade física, eu tenho um HRV que ele se adapta pouco ao estresse. Se não, eu sou resiliente. Não é que o estresse não acontece, o estresse acontece. Sim, mas eu lido melhor. E isso melhora, desacelera a idade biológica. Eu recebi vários elogios do Oura recentemente, porque o meu HRV melhorou. Tá vendo? Era ruim. Isso é uma coisa legal de medir. Te incomodava sempre. Exato. E eu acho que essa também é uma outra... É um outro lado desse avanço que a gente está vendo, que é a visibilidade dos seus indicadores. Porque é uma coisa que também até, talvez 5, 6 anos atrás, a gente não tinha muita noção. E eu acho que a lei, isso é uma coisa que eu me apaixonei por ela no começo, quando eu cheguei, e ela assim, deixa eu ver os seus relatórios do Oura. Falei, gente, finalmente, uma médica que lê indicadores, né, do meu aplicativo, porque eu acho que aí vem uma percepção minha, a medicina vai precisar caminhar para esse lado com certeza. Médicos vão precisar aprender a ler esses dados, em vez de ficar pedindo só o exame. Porque o exame, no fim, ele é uma foto final. Exatamente, né? daquele então, momento. A hora que a pessoa está com diabetes, ela já passou por todo o processo de adoecimento. Né? Ela só chegou na hora de eu fazer o diagnóstico. Então, que horas que você trata? Que é um pouco do que se entende desse termo geroproteção. Geroproteção é o que pode diminuir esses mecanismos adoecedores e realmente diminuir mortalidade e diminuir doenças crônicas do envelhecimento. Eu acho que eu te cortei, mas você estava falando das 12 marcas do envelhecimento. Isso. Vamos falar delas, que elas são importantes. A gente não precisa falar totalmente delas, porque é muito científico, mas tem algumas coisas que são muito importantes. Eu não sei quem acompanha, quem é mais interessado, já deve ter ouvido falar muito de ritmo circadiano e dos relógios biológicos. Em 2017... 3 médicos, né, eles entenderam, eles descobriram o gene do relógio biológico, que é o clock gene. E a partir daí, a gente começou a entender, e mais do que tudo, a geroproteção, os estudos de geroproteção, não é assim, aquele lá está parecendo mais jovem, esse aqui consegue fazer mais exercício. Você consegue medir, e isso é um avanço gigante. Então, o que você faz? Você mede, por exemplo, a metilação do DNA. Metilação do DNA é, por exemplo, a epigenética agindo no nosso gene. Então, se eu como tudo errado, se eu não faço exercício, se eu tenho uma depressão que eu não trato, se eu durmo mal, o que vai fazendo metilação, que é como se fossem umas marquinhas negativas nesse gene e vai aumentar a expressão do gene ruim. Então, o que a gente sabe, a gente vem de fábrica assim com mais tendências, mas o importante é, eu consigo desligar ou ligar esses genes para o bem e para o mal, né? Tanto os bons quanto os maus. Quem não conhece 2 irmãs que a família toda tem câncer de mama e uma nunca desenvolveu nada e a outra desenvolveu, né? Então isso já tem muita comprovação científica. E a partir daí, a epigenética começou a trazer para a gente a medicina personalizada e de precisão. O que quer dizer isso? Os testes personalizados são os testes genéticos que você pode, hoje em dia já está mais popular, você pode ver se você metaboliza bem carboidrato, se você metaboliza bem gordura, e aí isso
dá uma direção do que a gente pode fazer, tanto na orientação da dieta, quanto no uso de suplementos e às vezes até medicamento, né? A proteômica, que é mais nova e que está crescendo muito nos trabalhos, ela dá, com 1 ml de sangue, a gente consegue medir a proteína das idades do relógio biológico. Então vamos entender o relógio biológico. Eles descobriram que a luz, né, o sol, a princípio, entra pelo quiasma óptico e vai para o principal relógio do corpo, que é o hipotálamo. Não por acaso, o hipotálamo é o grande regulador de todos os hormônios, tá? E a gente tem esse relógio principal e vários reloginhos. Quem são os outros reloginhos? O pâncreas, o fígado, o coração, o sistema muscular, o sistema ósseo. E eles vão mudando dentro dessa regulação. Então vamos supor que eu chego em casa às 11 horas da noite todo dia, eu tive um dia super estressante, eu não comi nada, mas aí eu acho que eu mereço comer agora porque eu não comi nada, e eu como um sanduíche e como um chocolate de sobremesa. O que eu fiz com a célula genética? Eu mandei um comando para o meu relógio do pâncreas, que eu confundi ele, porque isso não é hora de se encher de carboidrato. Então, não, e uma coisa que é muito minha marca dessa, sabe? Eu detesto rigidez. Eu acho que a gente não pode ficar seguindo os estudos e é isso, é isso, é isso. Eu acho Até que a gente porque só as aumenta coisas a mudam saúde muito mental. e as coisas têm mudado. A gente fica um pouco do lado de cá, a gente fica um pouco perdido às vezes, porque as ondas vêm. Agora é bom comer proteína, de repente não é mais tão bom comer só proteína. E a gente fica às vezes sem conseguir nem acompanhar essas mudanças todas. E até isso é um bom gancho para você falar, que, por exemplo, hoje, se você for olhar as dietas que mais melhoram a longevidade, e isso é a única coisa que tem comprovação de fato em humano, né? É que restrição calórica, não precisa ser super importante, mas restrição calórica, e tem uma correlação com dietas veganas de aumento de longevidade com a mediterrânea, que é clássica. A restrição calórica, o que ela faz? E por isso que o jejum intermitente também ganha muito espaço. Ela faz autofagia. Ela come célula que não presta do nosso corpo. Então diminui doenças autoimunes e diminui câncer. Tá? Então, comer demais ativa todos os mecanismos de inflamação, que é outra hallmark. Ativa a resistência insulínica. Então, você guarda muito mais tudo que você come e com os picos glicêmicos, você começa a perceber cansaço, fadiga. Quem não come uma feijoadona na hora do almoço consegue trabalhar meia hora depois, né? Porque realmente você muda todo o sintoma. E as outras mudanças, as outras marcas, são principalmente em DNA e em senescência celular. Existe sim um envelhecimento de célula, principalmente no sistema imunológico. Por isso que a gente aumenta a vacina para idoso, por isso que sempre o cuidado é muito maior numa pneumonia, se for alguém mais velho, né? Porque as células imunológicas deles têm uma resposta muito pior, né? Eu queria entrar num assunto aqui que eu acho que vai despertar o interesse de muita gente aqui, porque é um assunto meio polêmico. Vamos falar de GLP-1. Vamos. GLP-1 são todas essas drogas. As canetas. As canetas, que a gente não gosta, mas o nome técnico tá certo, falar tá GLP-1. Certo. Análogo né? de GLP-1. Análogo de GLP-1. E eu acho que é um tema super polêmico e eu vou dar um testemunho pessoal. Eu entrei na menopausa junto com a pandemia. Tempestade perfeita, né? Porque aí a gente estava tomando vinho todo dia, comendo chocolate toda noite, pedindo, foi a época do pico do iFood, do Rappi, a gente estava ali se sentindo, né, super vítima do mundo, vítima das circunstâncias, então vamos pedir um sorvete no Rappi para poder afogar as mágoas. E eu ganhei, acho que uns 8 quilos nessa fase, mais ou menos, e fui na doutora Lê com, sei lá, 48, me queixar que eu não estava conseguindo emagrecer com as dietas que eu fazia normalmente. Eu sempre tive tendência, nunca fui gorda, mas sempre tive tendência para engordar, de família, e já tinha tentado cetogênica, jejum intermitente, you name it, tipo todas, assim. E não mexia o ponteiro. Aí ela falou assim, Déia, acho que está na hora de entrar com GLP-1.
E eu, remédio? Não, acho que não. Sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio para nada. Eu sou bem natural para as coisas, acho melhor não. E ela falou assim, não, mas pesquisa, você vai ver, é uma outra era. E essa frase dela ficou comigo. Ela falou, uma nova era. E aí eu fui, bom, trabalho com inovação, trabalho com isso, eu mergulhei nos assuntos, não foi por falta de confiança, mas eu fui fazer o meu dever de casa, eu resisti muito, eu fui fazer meu dever de casa, e de fato, lá em 2022, quando eu comecei, eu entendi que a gente estava entrando realmente numa nova era. Né, o primeiro Ozempic foi um novo paradigma, e eu não acho que todo mundo entendeu isso. Né? Acho que ainda tem muita polêmica, porque as pessoas não estão entendendo o quanto isso vai mexer com diversos setores. A gente não está falando só de emagrecer, a gente está falando da moda, da alimentação, das companhias aéreas, da saúde, de tudo. Assim, é uma nova tecnologia. E vários, quem conseguiu enxergar isso com antecedência já está com está mais preparado para colher os frutos dessa nova era. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso, Ale. Eu acho o seguinte, eu acho que aqui tem alguns recados importantes que a gente tem que dar, tá? A Déia deu o exemplo perfeito. Eu trabalho muito com menopausa, né? Eu comecei na vida, minha tese de doutorado foi TPM grave, estudo genético de serotonina, mas eu fui ficando mais velha com as minhas pacientes e também fui indo para a conexão hormonal junto aí com a parte metabólica. E o que acontece, eu acho que tem um super uso, tá? Mas, por outro lado, a menopausa é um mundo perfeito de desregulação do metabolismo. E uma coisa que eu vi nesse congresso, que eu fiquei encantada, eu estou indo para Israel por causa desse médico e de uma outra, eles simplesmente... Aí você perguntou como eu estudo assim, aí eu fico muito enlouquecida e eu vou para lá. Hiperfoco. Aí, o que ele deu? Ele deu uma aula, hormônio como geroprotetor. Então, o que ele disse no dia? Ele falou assim, a gente tem que lembrar, claro, tirando toda a história de menopausa, que vocês já devem ter ouvido um monte, que a gente teve um estudo em 2002 que teve muito viés e falou que se aumentava câncer mais do que se aumenta de fato, e a mulherada largou reposição e pagou o preço por isso. E agora, com mais longevidade ainda, a gente tem que entender que, primeiro, menopausa não é uma doença do ovário, do útero, não é reprodução. Ela afeta o hormônio, ele protege cérebro, ele protege coração. As mulheres igualam a doença cardiovascular quando a gente entra na menopausa. E aí ele usou uma frase que eu olhei e falei, ele tem toda a razão, mas eu não queria ouvir isso. Ele disse, a primeira falência humana do envelhecimento é a menopausa, e é abrupta, porque o homem pode ter andropausa, mas é leve, vai devagar. A gente não. Um dia você está uma coisa, claro que tem a fase de climatério, mas o outro dia você já percebe muitas coisas diferentes. E aqui vale a pena, eles estão estudando isso, medindo os relógios biológicos de todos os órgãos para ver qual é a idade biológica, e as mulheres que recebem reposição hormonal vão ser acompanhadas anualmente para ver se elas desaceleram o envelhecimento. Que é o mesmo princípio, por exemplo, todo mundo chega no consultório e fala assim, é bom eu tomar NAD, né, para rejuvenescer. David Sinclair é o maior defensor do NAD. O que acontece com o NAD? Tem estudo sim, tá? Só que ainda os estudos não conhecem a dose que você precisa dar para humanos. Então, esse é o ponto. Só que a hora que tem um estudo que fala que é positivo, já começa a bombar em todos os lugares e todo mundo começa a tomar. Então, eu não sou contra suplemento não, gente, tomo vários, mas eu acho que, de novo, você precisa ter uma individualidade e entender, se eu tenho alguém com aceleração da idade biológica na minha frente, eu vou usar mais essas coisas. Resveratrol, por exemplo, é a mesma coisa. E tem um estudo muito grande com metformina, e eu vou chegar onde você quer chegar, que a metformina tem mais de 60 anos, é o Glifage, para quem já ouviu falar. A gente sempre tem alguém na família. Um dos primeiros, assim. É o remédio mais antigo da endocrinologia. Ele diminui a inflamação, ele diminui a resistência insulínica e ele melhora algumas das marcas do envelhecimento.
ele já está comprovado, tem um estudo gigante sendo realizado, que ele desacelera a idade biológica. Uau! Então, o que a gente está falando? É claro que você não vai dar para uma pessoa de 40 anos e que está bem na sua frente e tudo. Mas, aí vem um paralelo com os GLP-1s. Como o GLP-1, fora emagrecer, ele mexe, ele controla compulsões, ele diminui risco cardiovascular, ele melhora muitas vezes a parte renal. Então a gente tem benefícios outros que Até a não apneia. são. Exato. Até a apneia hoje. Até a apneia. A apneia do sono está provado para isso. Está provado que Então, ele resolve. o que acaba... Mas percebe que são doenças relacionadas à Sim. obesidade, às coisas que a gente faz na vida moderna. O último congresso de oncologia, eles mostraram 3 estudos grandes que diminui 23% dos cânceres relacionados à obesidade. Uau. Mama, intestino, esôfago e por aí vai. Então, quem estava dando aula lá no congresso era o presidente da Lilly, do Mondiaro, e a diretora de inovação da Novo, que é o faz Ozempic e o Wegovy. E por quê? Porque eles também estão vendo isso, que isso vai ser remédio. Eles dizem assim, depois de todos esses estudos, são medicamentos com um novo propósito. Eles são entendeu? quase multifunção. Exato. É isso que a impressão que dá é que eles miraram numa coisa e acertaram outra. É isso mesmo. E para mim, eu fundei o ambulatório de obesidade severa no Hospital das Clínicas no ano 2000, gente. Não tinha nada que prestava de remédio. Então, é de uma alegria ver pacientes que sempre brigaram com obesidade. Aí eu estou falando de obesidade mesmo, porque a obesidade é doença crônica recidivante. É algo que desregula na célula de gordura e que desregula o controle do sistema nervoso central. Então, essa pessoa que come mais, depois que ela acaba emagrecendo 10 quilos, por exemplo, ela vai diminuir 100 calorias de queima calórica e aumentar a fome todo dia. E de queima calórica, desculpa, são mais ou menos 1 quilo, para cada quilo, 30 calorias. Então, por exemplo, se eu emagreci 10 quilos, depois eu passo por um estado onde eu tendo a desacelerar o meu metabolismo em 300 calorias todo dia. Então, por isso que é tão importante o exercício, que é Sim. importante os outros conceitos. E aí, os testes genéticos também ajudam a gente às vezes. Por exemplo, eu tenho uma criança na minha frente de 12 anos, eu vi muito isso na pandemia, com glicemia alta, com colesterol alto e com 20 quilos a mais. Você vai tratar com remédio ou você vai mandar ele fazer exercício e dieta? Entendeu? Então aí a gente pede os testes genéticos, você vê lá que ele tem um monte de gene associado à obesidade, a colesterol alto. Eu não tenho a menor dúvida que você tem que dar medicação. Não, eu acho interessante, Ale, você trazer também isso, porque tem um mito, né, de que a pessoa que engordou ou é gorda é porque ela não tem força de vontade para emagrecer. E eu acho que esses remédios também mostraram que não é por aí, né? Sim, total. Que não tem a ver necessariamente com força de vontade. E que... O que só é meio complicado é porque todo mundo quer uma mágica, né? Todos nós. Então, eu costumo dizer que esses remédios são perigosamente bons. Né? Então, também, para quem não está com maturidade para entender Sim. que você tem que cuidar do resto junto, você não abre mão do estilo de vida. É que eu acho que essa é a diferença quando você toma por orientação médica. Eu lembro que quando você me deu o Ozempic lá, acho que em 2022, você me falou, você tem que fazer um combinado comigo. Você vai comer proteína em todas as refeições. Porque eu lembro que a Ale me falou, porque você vai emagrecer comendo bobagem. É totalmente possível emagrecer comendo besteira. Então, você tem que ter esse comprometimento. Maturidade. Maturidade, vamos ser adultos aqui. E eu lembro que isso ficou muito forte para mim. Porque é verdade, né? A gente tem que... eu acho que ele é um recurso maravilhoso para a gente fazer reeducação alimentar sem passar fome. É assim que eu defino. Porque antigamente a gente tinha que fazer uma reeducação, comer saudável, por mas exemplo, a gente ficava numa com fome. menopausa, não dá resultado só dieta e exercício. Não dá. A pessoa tem que Exatamente fazer isso. uma restrição muito gigante. E aí você morre de fome, aí você não consegue emagrecer. Eu acho que eles são uma muleta, vai. Eu não gosto dessa palavra, né? Porque eu acho que ele é uma ferramenta. Não é uma muleta, E é uma ferramenta pode ser mal usada e bem usada.
né? Então, bem usada, não isenta, você não tem que fazer só o remédio. Esse é o grande ponto. É que fica tão uma série fácil de intervenções, que as né? pessoas querem fazer só o remédio. Esse é o ponto. Ótimo E ponto. mesmo o uso intermitente na manutenção, algumas pessoas têm que ser avaliado cada caso, né? Individualmente, porque tem pessoas, sim, que vão usar mais crônico. E elas falam para mim, eu tenho vergonha de falar que eu uso. Como se fosse um demérito. Não é demérito. Demérito é se você fizer tudo errado. Entendeu? É bem importante. Demérito é se você aplicar o remédio e não arrumar alimentação, não fizer manejo de estresse. Aí é demérito. Entendeu? Eu falo que tem duas coisas que todo mundo está usando e que ninguém tem vergonha, todo mundo tem vergonha de admitir, que é GLP-1 e inteligência artificial generativa. Eu ninguém não tenho, conta, eu uso né? mesmo. As pessoas ficam assim, será que vão notar que eu usei aqui? Mas enfim, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria dar um recado importante. Conta do seu livro pra gente, porque finalmente ela vai escrever um livro. Ela faz pouca coisa, né? E aí resolveu apenas mais um livro, né? Na verdade, eu resolvi escrever um livro porque eu percebi muito na pandemia, tanto da parte dos médicos mais jovens, que procuravam cursos muito rápidos com... eu sou da época que eu fiquei 10 anos fazendo residência em hospital e escola. Então, a gente tem uma vivência humana que é muito diferente do que essa geração tem. E eles eles querem um curso de fim de semana, eles não querem mais fazer residência médica. Então isso é uma coisa que me pegou muito na época da pandemia. E em paralelo, nos primeiros tempos da pandemia, os primeiros 2 meses, eu atendia muitos pacientes via telefone, eu segui, logo depois, rapidamente os pacientes começaram a voltar, até pelas complicações do próprio Covid, quando estavam doentes, porque eu faço clínica geral. Mas eu comecei a perceber o impacto que a gente tem, porque eu comecei a atender muita gente. Não sei se vocês lembram, tiveram mutirões de médicos, psicólogos que atenderam online. E eu atendi. E aí eu percebi como você pode fazer diferença só com a informação. Mesmo que eu não fosse a médica daquela pessoa, só com a orientação. Então, foi por isso que eu demorei quase 2 anos, mas eu consegui escrever um livro que é muito do meu olhar. E a ideia, que eu também acho super interessante, é que o livro começa com um convite do leitor de preencher um QR Code dos 9 KPIs de saúde. Então, a gente tem marcadores de saúde, mas quando é o leitor que está preenchendo, é como se fosse uma autoavaliação. E essa autoavaliação, dependendo da pontuação, você vai entender que área da sua vida está pior. Se está pior a parte emocional, se é exercício, se é alimentação. E durante o livro, cada um dos capítulos fala o que tem de cientificamente mais novo e dica prática mesmo, que é o que meu dia a dia do consultório. E no fim, a gente pede para, depois de 3 meses, o leitor fazer de novo. Porque já pensou que lindo se a gente conseguisse mudar a saúde das pessoas só pela informação? Muito bom. E eu acredito que é muito possível. E aproveitando esse assunto, se você fosse dar 3 dicas para a gente aqui, para a gente levar para casa hoje, o que você recomenda como sendo assim, top 3 prioridades para a gente investir nessa geroproteção, ou nesse envelhecimento saudável e com qualidade de vida que a gente quer ter? Eu acho que a primeira coisa é ser muito curioso e ter alegria mesmo. Porque a gente vê muita gente envelhecendo, não fisicamente, às vezes, ganhando um câncer, uma coisa, pelo lado emocional. Então, seja curiosa, procure as coisas, porque isso também bate no gene. Tem uma outra médica, que é a Elizabeth Blackberry, que ela ganhou um Nobel também, e ela fala, as nossas células escutam os nossos pensamentos. Olha que legal. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é faz hoje. Amanhã pode dar certo? Pode, mas faz hoje. Não é para ficar esperando, faz do jeito que dá. Né? Então, já começa a ter uma mudança. E, por último, a gente vai viver muito mais, isso é muito custoso para o mundo. Sim. Então, a gente tem uma responsabilidade social por nós mesmos e por quem convive com a gente, pela sociedade, de se cuidar.
Eu acho que Muito legal esse conceito da autorresponsabilidade, né? Muito bacana fazer esse alerta, até porque a população como um todo está envelhecendo, essa conta vai chegar, né? E a gente não sabe direito como o mundo vai lidar com isso. Eu assisto isso. As pessoas param de trabalhar para cuidar dos pais, né? Então o governo não vai ter condições. E até eu tinha um capítulo de saúde financeira no livro. No fim eu tirei, porque eu não me considero expert suficiente para fazer isso. Mas dentro da ciência dos hábitos no livro, eu incluí que uma coisa que tem que ser hábito é guardar dinheiro, gente. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. O mundo, esse conceito de aposentadoria foi criado para um lifespan muito mais curto, né? E até, por exemplo, o que a gente assiste nos convênios? Eu tenho um monte de paciente que hoje tem 70, 80 anos, teve convênios ótimos a vida inteira e agora não tem dinheiro para pagar. Né? Então, eu acho que isso é um alerta muito importante para que a gente vai ter muita coisa. A ciência está evoluindo, vai ter muita coisa para melhorar a qualidade de vida, mas a gente tem que lembrar que isso vai custar. Né? É isso, me sinto super privilegiada de ser sua paciente, poder estar aqui fazendo esse papo com você. Sigam a Lê nas redes, ela dá muita dica bacana. Sigam a Oxygen também, me sigam, a gente fala sempre sobre esse assunto. É maravilhosa mesmo. De longevidade, é um tema que deve estar nos impactando nessa fase com nossos pais, sogros, familiares e vai chegar pra gente também. Então acho que esse assunto, essa dica de não deixar para amanhã é super importante. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima.